Hoje eu quero falar sobre a profecia daquela americana, aquela senhora, que fala dos 3 dias de escuridão. Sim, 3 dias de escuridão. Como é que você vê isso? Eu gostaria de perguntar para você que está assistindo, como que você lida com esse tipo de questão? Antes de mais nada, eu gostaria de te dizer uma coisa. Toda profecia tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Se a profecia não passar pelo crivo da palavra de Deus, foi empolgação, foi emoção ou qualquer outro tipo de coisa, menos a voz de Deus. Mas eu recebi milhares de mensagens de pessoas falando a respeito dos 3 dias de escuridão. Até minha mãe. A minha mãe mandou o vídeo da veinha lá, olha aí, ela tá falando que vai ficar, 3 dias, vai comprar vela, menino, vai ver comida, vai ver água. E então eu fui buscar informação a respeito do assunto. A primeira coisa que eu fiz foi assistir o vídeo da senhora americana, cada fato que ela disse que vai acontecer, e ela falou da escuridão dos 3 dias, ela falou que os demônios seriam soltos, ela disse uma série de coisas para que ninguém abrisse a porta naquele tempo, que Deus guardaria os seus. Ela falou sobre os mortos que iriam ressuscitar, enfim, uma série de coisas. E ela falou de um tal planeta Nibiru, né? Nibiru, uma coisa assim. E que esse planeta entraria no sistema solar. E é aí que vem a primeira incoerência científica a respeito dessa profecia. Imagine que esse limão é a Terra. Está vendo aqui? Esse cotonete com a pontinha branca seria a Lua. Você está vendo? Imagine isso. Imagine que os mares são influenciados por causa da força gravitacional da Lua. A Lua influi sobre a maré. Então tem dia que você está no mar, a maré está baixa, a maré está baixa, a maré está alta. E esse tal planeta Nibiru aí, ele é 6.500 vezes a massa da Terra. Você consegue compreender a discrepância de tamanho? Se a Lua, que é 49 vezes menor do que a Terra, já influi, imagine esse tal planeta Nibiru. Agora imagine você, a Terra, a Lua, imagine que o meu rosto é o Sol, e aí aparece o tal Nibiru. A quantidade de energia contida num planeta como esse facilmente destruiria a Terra. Então está aí a primeira incoerência científica do que ela está falando. O segundo ponto que você tem que observar, todas as vezes que alguém disser que foi Deus que falou, se o que foi dito está de acordo com o que Deus fala na sua palavra. E uma das coisas que essa mulher faz é dar uma data. E se Deus não revelou nem para Jesus, por que ele revelaria a data do arrebatamento para mim ou para você? Mas o único conselho que ele deixou foi que eu e você estivéssemos atentos, vigilantes quanto à nossa vida. E nessa profecia, essa senhora, ela dá uma data, ela fala que é em maio. Tanto é que em maio do ano passado, estava esse mesmo burburinho de gente falando que aconteceria, a mesma profecia rodando em todos os grupos, e simplesmente não aconteceu, porque existe uma incoerência com a palavra de Deus. Se houverem datas, vai ser tal dia, ou vai ser tal mês, ou vai ser tal hora, já não é de Deus. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando de um cenário de paz, quando haverá paz. Quando a humanidade estiver tranquila, estiver tudo bem, está todo mundo de boa, aí ele virá. Toda profecia precisa estar alinhada com a palavra de Deus, porque Deus não é incoerente. Deus não vai falar A na Bíblia e B na boca de um profeta. Uma outra coisa que ela fala é que os mortos vão ressuscitar. E isso é algo que vai acontecer no arrebatamento, quando a trombeta tocar. Ou seja, ela está dizendo que o arrebatamento vai acontecer nesses 3 dias de escuridão. E os 3 dias virão carregados de um extremo desespero. Imagina, a terra escura por 3 dias, nenhum telefone funcionando, nada funcionando. Não é o cenário que a Bíblia fala da volta de Cristo. A volta de Cristo vai ser num momento de paz,
quando todos disserem a paz, está tudo de boa, é aí que vai acontecer. E não no momento de confusão, de medo, de pavor, nada disso. Então é isso, gente. Todas as vezes que vocês receberem uma profecia, até mesmo pessoal, passe essa profecia no crivo da palavra de Deus. Porque se ela não estiver alinhada com o que Deus fala na palavra dele, não é de Deus. Não entregue a sua fé, não entregue a sua confiança por qualquer profecia que aparece. Estude as Escrituras para que você não seja enganado. Eu creio sim que nós estamos nos últimos tempos. Por isso se faz necessário vigiar e vigiar muito. Porque nos últimos tempos a Bíblia fala dos falsos profetas que virão para enganar os escolhidos. E o que de mais terrível pode acontecer quando uma profecia não acontece é o seguinte: quem fica em descrédito? O profeta ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Então tenhamos cuidado em propagar essas notícias, essas falsas profecias, porque isso denigre o Evangelho de Cristo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão com medo acerca dessa profecia. Comenta aqui embaixo o que você acha de tudo isso. E eu espero que em 2021 essa profecia não volte, nessa mesma época, a rodar os grupos e os WhatsApps por aí. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.